Acho que é quase impossível uma pessoa passar uma vida sem sofrer bullying. E se você passou, parabéns, você é privilegiado. E hoje eu vim falar sobre o bullying que eu já sofri no ensino fundamental da escola. E não só bullying físico, verbal, e também como cyberbullying, que eu também já tive a infelicidade de sofrer. Bem, quando eu tinha 7 anos, eu fui transferido de uma escola para outra. Eu só tirava notas boas e eu era um dos preferidos das professoras. Só que o detalhe é que nessa turma tinha um valentão e que é repetente. Ele devia ter uns 10 ou 9 anos na época, que é um pouco mais velho que eu. Era, na verdade, né? E tinha outro menino que era um pouco mais baixo que eu, e ele tinha mais ou menos uns 7 ou 6 anos, eu sei lá. E uma coisa que me incomodava muito é que ele era o neto da professora. E o fato dele ser neto da diretora não me deixava puto. O que me deixava puto, na verdade, era que ele fazia coisas erradas com quase todo mundo e a vozinha dele passava a mão na cabeça dele. Bem, agora vamos aos bullings que eles cometiam comigo. Como eu era muito pequenininho e a escola ficava muito, mas muito longe da minha casa, eu ia com a minha mãe. E era bom até porque eu entrava lá sem ficar cansado de caminhar. E era isso. Eu chegava na sala, eles olhavam pra mim, chegavam em mim e falavam: Nossa, você veio com a mamãe, Ele né? veio com a Veio com a mamãe dele. mamãezinha. Ai, Olha ele é que muito bonitinho, fracassado. velho. Ai, Nossa, meu ele é Deus, muito olha que feio, velho. fracasso de Ai, menino. Ele velho. nem é menino, Para né? de ser Deve ser bebê. gay. Só que eu não fazia nem falava nada porque um dos meninos era uma puta de uma geladeira de 2 portas, gigante. Ele podia só me descer no soco, bem fácil pra ele. E o outro era um pincher. E pinchers são encapetados. Então, né? Eu não mexia com os dois. Eu só fingia que não ligava, mas isso me deixava muito. O segundo tipo de bullying que esses meninos faziam pra mim era me chamar de frango. E se você me pergunta por que eles me chamavam de frango, simples. Porque eu sempre fui alto e magro. Então, quase sempre eu tava quietinho no meu canto. Acho que no recreio, na maioria das vezes era no recreio, eles chegavam em mim e começavam a me chamar de frango. E falavam pra mim comer mais, que eu era muito magro, era só osso, era só pele e osso, na verdade. E eu me levantava pra tentar fazer alguma coisa, só que eles fugiam. Então, eram 2 covardões. O terceiro tipo de bullying que esses meninos faziam comigo era zoar o meu corte de cabelo. Eu já tive quase todo tipo de corte. E eu tinha cabelo longo também, mais ou menos lá pelos meus 10, 11, 12 anos. E eu também tô deixando meu cabelo crescer de novo. Guardem bem essa informação. Então eu tava lá quieto no meu canto, como sempre, e eles chegavam e falavam: Nossa, ele é careca! Nossa, o cabelo dele tá ridículo! Nossa, isso e aquilo, e não sei o que eu não lembro, que faz muito tempo. Nossa, o cabelo dele tá muito feio. E se eu tivesse com o meu cabelo grande? Nossa, ele tem cabelo grande! Ele é gay! Nossa, ele tá parecendo uma mulher! Nossa, ele parece um travesti! E muitas coisas que são muito ofensivas pra um monte de gente. E eu não vou nem falar. Isso durou mais ou menos até o meu 7º ano, porque aí, graças à minha boa mãe, eu troquei de escola, de novo. Só que o bullying não acabou por aí. Bem, como eu tô com meu cabelo longo atualmente, ficam me chamando de gostosa, de amor, disso e daquilo, que querem um trabalho meu e coisas. Ficavam me chamando de viado, de gay e de muitas coisas também desumanas. Mas eu aprendi a ignorar esses tipos de comentários ruins e só ouvir os comentários bons, tipo elogios que eu era bonito, que eu era isso. E nem eu me acho bonito, tá ligado? Uma hora ou outra alguém me chama de gostosa, de cabeludo, de gay, de isso, de aquilo. Mas eu só ignoro e finjo que é só um barulhinho do além. Depois desse bullying que eu sofri na escola, eu vou falar uma coisa. Eu não falei pra quase ninguém que eu sofria bullying. Eu falei só pro meu irmão. Eu não falava nem pra minha própria mãe, porque eu achava que ela ia brigar comigo. Olha a cabeça da criança. E pra diretora não faria sentido eu falar que ele estava fazendo isso, porque o netinho da diretora sempre distorcia tudo.
tive a, entre aspas, sorte do meu bullying ser verbal e não físico. E se fosse físico, eu chamaria a pessoa pro X1 tranquilamente, porque eu já fiz karatê e eu já sei algumas coisas. E sim, vai ter um vídeo de karatê, mais pro futuro, da minha experiência e tal. Mas enfim, você, criança, adolescente, se estiver sofrendo algum tipo de bullying, conte para os seus pais, conte para a professora, conte para alguém que possa ajudar. Vocês, pais ou responsáveis, se ouvirem alguma reclamação dos seus filhos, falando que sofreram bullying ou alguma coisa, faz alguma coisa! Agora vamos entrar em outro tópico desse vídeo. O bullying, cyberbullying. O bullying, cyberbullying, nossa, incrível. No começo do meu canal, mais ou menos lá em 2023, 2024, eu tinha um hater, barra stalker, barra molequinho ranhento. Eu não tinha medo dele, eu não tenho medo dele, porque ele é mais novo que eu. Ele fazia aqueles links suspeitos e mandava para uns amigos meus. Sorte, entre muitas aspas, que foi só um amigo meu que clicou naquele link e ele teve, tipo, localização vazada e essas coisas. Mas, tipo, foi só ele. E ele conseguiu resolver muito rapidamente, graças ao bom Deus, né? E eu era muito próximo de outro menino, que também era muito meu amigo, e eu vou acabar chamando ele de Pêssego. Eu e o Pêssego se juntamos para tentar descobrir mais coisas sobre esse molequinho aí, tipo para fazer um exposed dele ou alguma coisa. Até hoje não saiu, espero que nem saia, porque eu prefiro ficar quieto no meu canto. Depois de muito tempo, eu acabei brigando com o Pêssego e a gente se afastou um pouco. E depois disso, eu vou chamar o Stalkerzinho de P. O P chegou em mim e começou a falar um monte de coisa, tipo, mandando aqueles links suspeitos, aquelas coisas estranhas, tipo, Paul, essa fotinha aí do Paul todo esquisito, me xingando, falando que queria que eu morasse no Acre. Essas foram as coisas mais leves, tá? Mas enfim, ele mandou uma foto, umas mensagens, na verdade, para um ex-amigo meu e dizia literalmente isso: o coelho é horrível. Ele está chutando cachorros, cuspindo em mendigos. Eu esqueci a ordem, desculpa. Fala que ele não é tão bom o suficiente. Eu esqueci agora. Eu vou tentar procurar esse print, só que eu simplesmente esqueci. E ele mandou essa coisa aqui. Incentiva ele a se suicidar. É pesado. Eu não fazia nada, eu só fazia meus desenhos, minhas animaçõezinhas, meus vídeos bobinhos. E eu não fazia nada pra ele e pra ninguém. Eu li essas mensagens, eu fiquei enojado. Sério, eu fiquei muito mal. Só que depois de alguns minutos, vendo as atrocidades que ele tava me mandando, eu apenas bloqueei ele. E eu deixei o contato lá, pra mim, tipo, tirar print quando eu pudesse, mas eu já salvei na época, e quando ele me mandava uma mensagem nova, cada um minuto, eu tirava print. Só que esses dias eu fui ver o contato e não tava mais lá. O contato sumiu. Eu nunca falei isso daqui pra ninguém, quase ninguém, na verdade. Mas, tipo, tome cuidado com a internet. A internet é ruim. A internet é ruim. Não é só um mar de rosas que aparenta ser, nossa, pessoas boas, isso e aquilo. Realmente tem pessoas boas na internet, mas também tem pessoas ruins e pessoas querendo fazer o mal para as outras. Principalmente se você for criança. Tome cuidado com quem você fala. Tome cuidado com o que você olha. Tome cuidado na internet. Sim, mas é isso que eu lembro das coisas e dos bullings que já fizeram comigo. E os bullings sobre minha aparência, sobre o meu cabelo, sobre tudo, me afetou muito, me afeta até hoje. Não me afeta. Na verdade, me deixa meio desconfortável e eu não consigo, tipo,
usar roupas curtas, mostrando o corpo, tipo, mostrando o braço, mostrando a perna. Eu não consigo, é muito, muito difícil. Eu uso só em casa. E minha autoestima é muito baixa por causa disso. Mas eu não ligo pra aparência, só me arrumo e tá bom, né? Então é isso. Obrigado pelas fanarts e beijos, meus telespectadores. Bye bye.